Bem, agora estamos em um vale muito lindo, por sinal, um vale cinematográfico. Esta é a nossa segunda parada e para todo lugar que nós vamos temos os camelos, aliás, os dromedários. Vamos entender que não há camelo no Egito nem Jordânia. Há dromedários. Camelo tem duas corcundas e o dromedário tem apenas uma corcunda. Não tem nessa região aqui o camelo. É muito bonito e eu quero mostrar para vocês aqui agora, nessa pequena montanha aqui, umas inscrições antiguíssimas que tem aqui, e eu vou contar para vocês um pouco da história dessas inscrições. Olha ali, os beduínos dormindo na sombra. Deve estar uns 35, 40 graus agora, e eles na sombra ali. Então agora eu vou mostrar para vocês umas inscrições. Bem, então agora arrumei um cinegrafista para que eu possa mostrar para vocês aqui nesse paredão algumas inscrições. Vamos lá. Quer que grave aqui? Não sei se vocês vão ver, mas depois eu puxo o zoom. Tá ali umas inscrições. E aqui nós temos outro conjunto de inscrições. Vamos falar primeiro destas aqui, que nós conseguimos ver ali, não sei se vai aparecer na câmera ou não, muitos camelos correndo, camelos sendo mortos, pessoas sendo mortas, e até lá atrás um camarada num camelo com uma lança. O que significa tudo isso? Os camelos estão voltados para a minha esquerda aqui, né? A cabeça do camelo está voltado para cá. Portanto, está mostrando que esta caravana, essa caravana está indo para Aqaba, ou seja, o sul da Jordânia hoje. Ou seja, dali atingiria toda a Península Arábica. E está mostrando que estes camelos, essas caravanas, sofriam emboscadas. Matavam-se os camelos quando queria roubar os integrantes da caravana para ficar como escravo, tê-los como escravo e ter os seus bens. Ou matavam eles quando o interesse era no camelo, quer seja pela sua carne, e os beduínos até hoje comem carne de camelo, mas a população em geral hoje na Jordânia não come carne de camelo, mas os beduínos ainda comem, quando tinha interesse no camelo e nos bens dos integrantes da caravana. Então aqui mostra essa luta que havia diária sobre os roubos que haviam das caravanas que passavam pelo Wadi-Rum, né? Ia para Edom e subia ao norte. E aqui no outro conjunto nós temos camelos, aves grandes e hienas, mostrando toda a fauna que tinha aqui naquele tempo. Mas que tempo é este? Que ano que foi feito esses grafites? Nós estivemos em Petra ontem e sabemos que os nabateus, né, os moradores de Petra, só chegaram em Petra por volta do ano 300 antes de Cristo, que eles vão estabelecer-se no que nós conhecemos hoje como Petra. Eles não eram nativos da região de Petra, mas vieram de outra região e vieram exatamente do sul do que nós falamos hoje, Jordânia e a Península Arábica. Eles vieram imigrando para o norte. E aqui nesta região, onde nós estamos do Wadi-Rum, né, especialmente nessa região aqui, nesse vale, eles permaneceram por um período, talvez de 30 anos, antes de chegar à região de Petra mais ao norte. Portanto, eles moraram aqui por um tempo, talvez 30 anos, talvez um tempo menor, mas ficaram aqui um tempo. E neste tempo que eles ficaram aqui, é que eles fizeram grafites aqui e em outros lugares aqui do deserto. O interessante é que estas emboscadas que essas caravanas sofriam no deserto
não só aqui acontecia isto, e nós estamos na Jordânia, mas em Israel, aqui do outro lado, também acontecia a mesma coisa. Roubo a caravanas, roubo às pessoas que andavam pelo deserto. Porque eu não sei se vocês sabem, naquele tempo não havia motocicleta, bicicleta, carro, não havia nada disso. Era a pé ou ao lombo de animais. Se você for em Salmo capítulo 22, vai estar escrito: nem se eu passar pela sombra do vale da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor me protege. Bem, essa parte que está em Salmos não está ali à toa. O salmista, a escrever isso, eles tinham um exemplo do cotidiano, do que acontecia. Vamos falar de Israel, que está aqui ao lado. Quando os viajantes que iam de uma região para outra região, do norte para o sul, por exemplo, e passavam entre as montanhas e as colinas da Judéia, como aqui, cheio de montanhas, colinas e vales, fazia-se sombra, porque as montanhas são altas, fazia-se sombra nos vales. Então eles não andavam no pico das montanhas para atingir de uma região para outra, mas andavam nos vales, serpenteando os vales para andar de uma cidade, de uma região para outra. Acontece que nestes vales onde havia sombra, estavam ali os ladrões, os roubadores e até os assassinos que queriam roubar ou os seus animais ou os seus pertences, matando ou não. Então, no vale da sombra havia morte, e a morte pelos ladrões que estavam à espreita das pessoas que passavam pelos vales. Esse versículo de Salmo, o mundo cristão hoje tem ele como a proteção de Deus, dizendo, nem se você passar por dificuldade, passar pelo vale da sombra da morte, que é interpretado como uma dificuldade qualquer na vida, temerei mal algum, porque o Senhor me protege. Então, a aplicação desse salmo na vida do cristão é genuína. Esse exemplo é genuíno, é bacana. Mas a história deste versículo remete a um fato verdadeiro que acontecia no que nós chamamos de Terra Santa. E acontecia também na Jordânia. Então, quando você ler ou ouvir falar deste salmo, você lembra desta explicação. Longe de mim aqui querer falar sobre dogmas, doutrinas. Estou falando de história e aplicação prática de alguns versículos da Bíblia. Ok?